Muito obrigado por vocês terem entrado. Eu espero que o dia de hoje, né, seja um divisor de água na vida de vocês, assim como há um tempo atrás foi na minha, conhecer um pouquinho dessas soluções, né? Eu me chamo Daiana Menezes. Hoje eu trabalho também com a do Terra, né? Então hoje eu sou líder prêmio. Eu e meu marido que está aí na foto também, o Rildo. Mas eu não comecei assim, né? Eu comecei conhecendo o produto e usando o produto. Então, o que eu decidi trazer aqui para vocês nessa apresentação foi um pouquinho de tudo que eu aprendi na minha experiência, né, com óleos essenciais no meu tratamento, né? Eu tenho doença crônica e depois da gravidez, eu desenvolvi doença autoimune. Então, é, algumas coisas aconteciam no meio do processo e eu acabei chegando aos óleos essenciais, né? Então, vamos começar um pouquinho e aí a gente vai interagindo no meio do processo, tá bom? Primeiro de tudo, eu queria trazer para vocês, né? Deixa eu só clicar aqui. O porquê que tudo isso começou, né? Eu gosto sempre de trazer a minha história daria outra educação continuada. Mas essa é a minha família, né? E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, né? Eu atuo na do Terra hoje de forma parcial. Eu tenho, né, uma carreira em uma profissão bem-sucedida também na parte CLT, mas eu fui extremamente impactada, né, quando, antes mesmo da minha filha, que tem hoje 1 ano e 4 meses, nascer, eu descobri o poder que os óleos essenciais podiam ter na minha vida. E naquela ocasião, eu tomava muita medicação controlada, todos os dias, e precisava de medicações auxiliares para para manter os quadros de dores, né? Toda semana, praticamente, eu estava no hospital, sendo internada. Meu marido está aí para não me deixar mentir. Então, à medida que a gente foi avançando, né, no conhecimento e no tratamento com os óleos essenciais, o desmame dessas medicações foi acontecendo e as idas ao hospital hoje ela é nula, né? E, como consequência disso tudo, a principal razão, né, de eu cada vez buscar mais e mais conhecimento é essa pequenininha aí, que sempre foi o sonho da minha vida. Eu lutei 9 anos junto com meu marido para que ela viesse, né? E depois dos óleos essenciais, além dessa qualidade de vida que eu acabei ganhando e dessa quantidade de medicação que eu consegui eliminar, ela veio, né? Então, não teria porquê não estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco da história e do conhecimento, né? Vamos lá, começar um pouquinho. Eu decidi expandir um pouco mais o conhecimento, não falar só sobre dores crônicas, mas fazer um apanhado geral sobre doenças crônicas, tá? Muito simples, muito direto ao ponto, mas eu queria compartilhar com vocês alguns conhecimentozinhos para que vocês possam entender um contexto, né? Por exemplo, segundo a Portaria 483 de 2014, uma doença ela é considerada crônica quando ela começa devagar e ela começa a aumentar e ela tem uma duração longa, ela pode oscilar, mas ela não some, né? Ela pode ter múltiplas causas e o tratamento vai sempre envolver mudança de estilo de vida e quase sempre não tem cura, né? Ou seja, é algo que mudou na tua vida e que você vai ter que aprender a conviver com ela, né? Mudou por alguma razão que a gente não vai entrar no mérito. Existem várias doenças crônicas, né? E várias formas de abordar cada uma delas. Eu não vou entrar aqui no mérito de nenhuma delas aqui, mas eu queria trazer a definição, porque muitas vezes a gente tem uma dor, a gente tem uma situação que se estende muito tempo, que a gente procura alguns médicos e que não se resolve. Quando a gente tem isso acontecendo, a gente provavelmente tem uma situação crônica ali envolvida e que a gente precisa olhar com mais cuidado para aquilo. Eu gosto de usar uma frase que não é normal sentir dor. Não é normal
se sentir mal o tempo inteiro, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, em 2019, 52% da população tinha pelo menos uma doença crônica. E aí a gente está falando de enxaqueca, a gente está falando de fibromialgia, a gente está falando daquelas doenças que têm os nomes bem estranhos, e são mega, mega incapacitantes. A enxaqueca, a endometriose, fibromialgia também são. Mas tem aquelas assim que te debilitam muito, muito rápido, né? E com nomes bastante estranhos. E todas elas requerem que você pare o que você está fazendo e olhe para a sua vida, para o teu estilo de vida, para tudo que você vai poder fazer para conseguir voltar a ser um pouco ou talvez tudo daquilo que você foi um dia antes de ter essa doença, né? E uma coisa interessante, eu não sei se porque os homens procuram menos tratamento do que as mulheres, ou se é uma questão genética que envolve, mas boa parte das doenças crônicas acometem mulheres, né? Então, é, pode ser por uma questão hormonal, enfim. E aí, algo que eu queria trazer para vocês, que para mim é, é algo muito importante, muito sério. Muitas vezes nós não entendemos por que é que uma pessoa não consegue se levantar da cama, tem uma fadiga muito grande. Por que que uma pessoa, a gente sempre marca algum compromisso com uma pessoa e aquela pessoa vive sempre desmarcando porque ela não está bem, ou porque uma pessoa sempre está num hospital. A gente não entende e a gente julga aquela pessoa, né? Principalmente porque quando a gente olha, muitas pessoas estão me olhando agora, né? Ou me conhecem, sabem que eu faço muita coisa e não entendem que eu tenho uma doença crônica e que para eu estar aqui hoje eu tenho que dar o meu jeito, né? Então, frases como, poxa, mas você parece tão bem. Ah, não, isso é psicológico. Faz um esforço que você consegue levantar. É, não julga, né? Essa é a primeira mensagem antes da gente falar de óleo essencial. Empatia. A gente vai falar muito sobre isso, por quê? Porque a partir do momento que você entende o que é uma doença crônica e que as pessoas não escolhem estar dessa maneira, você vai olhar com olhos diferentes para aquela pessoa e você vai estar, e hoje, com o conhecimento que você adquirir, você vai conseguir transmitir para ela e talvez ter essa empatia e se conectar a ela de maneira genuína para ajudá-la nesse caminho que muitas vezes envolve abrir a cabeça para novos tratamentos, para coisas fora do tradicional, para coisas que a medicina e que a ciência às vezes não explica, né? Então, essa é a primeira conscientização que eu queria que vocês entendessem um pouquinho, tá? Só para vocês saberem, antes da gente passar para o próximo slide, durante toda a minha vida, eu tive enxaqueca muito forte, muito crônica, e eu tive muitos problemas de menstruação, muitas dores. Todo mês eu ia para o hospital. Provavelmente eu tinha endometriose, mas agora que se escuta falar sobre endometriose, ninguém sabia diagnosticar muito bem, né? E aí, há 14 anos atrás, eu estava trabalhando e eu caí, simplesmente caí, né? O meu lado esquerdo inteiro travou. Eu achei que estava tendo um AVC ou alguma coisa nesse sentido. E eu já vou te dar a palavra, tá, Marilene? Eu achei que estava acontecendo alguma coisa comigo, um AVC, e eu descobri a tal da fibromialgia. E a partir dali a minha vida mudou completamente, né? Então, eu tive que reaprender a fazer muita coisa, né, para estar com a minha vida hoje normal. E de 2 anos para cá, os óleos essenciais trouxeram essa qualidade para mim. Uma coisa bem importante quando a gente fala de doença crônica, de dor crônica, é que muitas vezes as pessoas nos buscam para tentar resolver uma dor em particular. Mas a dor, ela é só a pontinha do iceberg do que está acontecendo no corpo da pessoa. Ela é só um aviso, ela é só um alerta do que está acontecendo. E muitas vezes a gente vai lá e recomenda um óleo para dor, que alivia aquela pessoa. Mas a gente não está olhando para o que está acontecendo corretamente dentro, né? Então, a gente precisa olhar para um paciente, principalmente de doença crônica, de dor crônica, de uma forma muito completa, de uma forma holística, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de inflamação,
tá? Todo paciente, toda pessoa que tem uma dor que dura muito tempo, ele tem alguma inflamação dentro do corpo dele, né? Então, toda condição crônica está associada a processos inflamatórios, né? Isso não é necessariamente a causa da pessoa desenvolver a doença. Muita doença tem origem genética, mas é certo que para aquela pessoa conseguir ter um pouco mais de estilo de vida, ela vai precisar ter essa consciência de mudar algumas coisas. Então, ela vai precisar entender que a alimentação saudável vai ter que fazer parte da vida dela, atividade física, de preferência com recomendação médica, porque no meu caso da fibromialgia, dependendo da atividade, ela piora a situação, né? A pessoa vai ter que entender como o estresse da vida dela mexe com ela, e o sono vai ter que ser ajustado, né? Então, é tudo um conjunto. Eu vou dar só um exemplo meu. A fibromialgia, ela tende a vir com dores e travamento da musculatura muito severamente, né? Atrapalha você caminhar, você fazer alguns movimentos. Então, uma noite que eu não durmo bem, é certo que no outro dia as minhas dores vão estar piores. A minha flexibilidade, a minha mobilidade, principalmente pela manhã, vai estar pior. Então, você precisa olhar para a pessoa como um conjunto. Por isso que a gente vai falar de óleos essenciais também de uma forma holística, de uma forma completa, e você vai ter que olhar para essa pessoa de maneira completa também, tá? E a gente precisa falar de intestino. Eu acredito que vocês, em alguma aula dessa, em algum momento da vida, devam ter escutado que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? O intestino está sendo cada vez mais estudado. Eu não sou médica, não vou entrar em termos técnicos, mas o funcionamento do intestino vai muito além do que quantas vezes você consegue fazer o número dois, né? É, a tua digestão como um todo, a maneira como as tuas vilosidades elas absorvem, né, no intestino, tudo isso altera o teu humor e altera a quantidade de nutrientes que você absorve, consequentemente altera, numa situação crônica, como a tua vida vai responder ou não. Então, você precisa olhar para o teu intestino, tá? Para o intestino de uma pessoa que tem doença crônica. E aí eu vou dar outro exemplo meu. Eu não sou uma pessoa que costumo ter problema de estômago. Eu não sinto dores no estômago, eu não tenho azia, eu não tenho refluxo. Muito raro eu ter isso. E o meu intestino funciona todos os dias. Mas por que que eu tenho que olhar para o meu intestino? Porque eu tenho três doenças inflamatórias graves. Então, alguma coisa não está muito boa nele. Então, pensem nesse contexto, tá? E aí vem a história dos óleos essenciais, né? Que a gente já falou aqui, e eu vou só repetir, que ele pode ser um aliado nesse processo. Entendam, todos vocês aqui, quando a gente fala de doença crônica, dificilmente a gente está falando de cura, tá? E com óleo essencial a gente não pode falar muito de cura, né? Muitos de nós têm a sensação de estar curados pela melhora de qualidade de vida. Mas a gente não pode falar numa doença crônica de cura. Mas a gente pode falar de vida quase normal, né? Então, eu acho que é isso que eu quero que vocês saiam daqui, né? Com essa consciência. O caminho é longo, é de persistência, mas você consegue levar uma vida quase normal. E aí eu botei essa frase bem grande aqui, que eu quero que... A gente está com 64 pessoas na sala, e eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Que você pode ser o agente de mudança na vida de uma pessoa que tem doença crônica não transmissível, que é assim que chama legalmente, né, uma pessoa que é portadora de doença crônica ou de dor crônica, tá? E leva tempo. Cada pessoa tem o seu tempo para se abrir. Mas saiba que você pode levar um pouco disso que você aprendeu aqui. E agora vamos para a prática, né? A gente já falou de conceito, então vamos para a prática. Primeira coisa que eu falei que a gente tem que olhar para uma pessoa que tem doença crônica, que tem dor crônica, inflamação, né? Como é que o processo inflamatório dessa pessoa tá e como é que essa pessoa ela pode ter a ajuda dos óleos essenciais para melhorar isso. E aqui eu trouxe um paralelo, né? Eu trouxe
o kit Living essencial para o lar, para desmistificar muito, quando a gente fala que esse kit resolve de 80% a 90% dos problemas, ele de fato resolve. E outras opções que eu fui aprendendo a utilizar e que, para mim, surtiram muito efeito. Cada corpo é um corpo, né? E eu digo a vocês que a mudança que eu tive na minha qualidade de vida entre ir para o hospital toda semana e começar a sair da medicação, ela aconteceu com o kit Living, o kit 690, aquele menorzinho, né? Só que eu sou uma inconformada. Então, eu disse, poxa, melhorou muito, mas eu quero, tipo, chegar perto do normal. Por isso que eu fui inserindo esses novos produtos e eu vou testando. De novo, você vai mudando a tua cabeça e o teu estilo de vida. Então, por que a gente está falando aqui de limão, on guard e zengeste? Limão, a gente sempre fala, é um cítrico, faz um detox bacana no teu sistema. A gente precisa desse detox, porque é essa limpeza que vai ajudar o teu intestino, junto com o zengeste, a funcionar bem, a desintoxicar, para que os óleos essenciais que vão trabalhar as dores e os sintomas que estão mais latentes, que eles possam agir e você sentir de uma maneira mais efetiva o que está acontecendo. E o OnGuard, porque essa sinergia ela vai muito além do que só sistema imunológico. Ela é boa para prevenir doença? Ela é, mas ela é excepcional para processos inflamatórios graves. Ela tem cravo, ela tem canela. Então, doenças autoimunes, problemas de garganta, o OnGuard está aqui para isso, né? Então, o OnGuard é um que não sai de jeito nenhum do meu dia a dia. Sem gesto, como eu não tenho tanto problema digestivo latente, eu até oscilo, não tomo em todas as refeições. Mas o OnGuard ele não pode faltar, porque a minha menstruação muda quando ele falta. Eu tenho endometriose, lembram? O contexto muda para mim, né? E aí a do Terra fez o favor para uma pessoa não muito regrada, feito eu. Vocês vão ver meu protocolo. Meu protocolo é mega simples. Eu não sou uma pessoa de ficar, tipo, usando os 12 óleos todos os dias, não. Tá? E super tenho uma vida que eu considero normal, perto do que poderia ser. Outras opções que eu acho muito, muito válidas que vocês tenham no portfólio de vocês grapefruit. É um cítrico que mais tem limoneno, né? Então, não é que ele seja melhor do que o limão ou a tangerina, mas ele age no teu corpo de uma maneira um pouquinho mais forte naquilo que a gente quer, que é o detox, né? E que para uma pessoa que tem doença crônica, que tem processo inflamatório mais forte, pode ser mais efetivo, né? A gente usa muito grapefruit para não comer tanto doce, que ajuda sim no processo inflamatório. Mas aqui a gente está falando realmente de criar um terreno fértil para plantar as sementinhas que vão tirar os sintomas que mais te incomodam. A inflamação você não enxerga ela, né? O turmeric, que é a cúrcuma, tem muitos estudos científicos falando sobre a cúrcuma e o processo inflamatório e o processo, como é que se diz, curativo que a cúrcuma tem quando associada a processos inflamatórios, né? Eu acabei não colocando aqui, foi uma falha minha. Eu vou até falar desse produto que eu amo de paixão. Faltou a fotinho dele aqui, que é o conjunto de ômega da do Terra, né? Quem tem processo inflamatório precisa usar algum ômega 3, né? Já é bem estudado, já é bem conhecido, que ajuda no processo de absorção do teu intestino e faz ele funcionar melhor. O da do Terra é especial porque, além de ter o ômega, ele vem com alguns óleos essenciais também inflamatórios, como o tomilho, enfim, que vão te ajudar nesse contexto todo. Os endócrine, muitas pessoas utilizam os endócrine. Os endócrine, ele faz uma limpeza potente no teu sistema linfático, né? Ele faz uma limpeza importante de metais pesados.
A gente não tem consciência, mas dependendo do desodorante que a gente use, a gente tem acúmulo de alumínio no nosso organismo. Dependendo de como utilizemos nosso shampoo, condicionador, produtos de limpeza, a gente começa a acumular metais pesados no nosso organismo. Isso pelo estilo de vida que nós levamos, tá? Então, fazer uma rotina que não precisa ser diária, mas que como a gente faz tratamento de verme, é uma comparação assim bem grosseira, mas eu acho que a gente precisa pelo menos ter a consciência de fazer uma rotina de tempos em tempos de limpeza de metais pesados com os endócrinos. E eu não sei se vocês lembram, mas um dos principais componentes dos endócrinos é justamente o produto desse mês, que é o cilantro, né? E ele é que é o agente responsável pelo detox de metais pesados. Então, novamente, Dayana, eu preciso adquirir todos esses produtos para ter o resultado? Não, mas você vai descobrindo com o teu cliente ou no seu corpo essas trocas e você pode ir fazendo gradativamente. Você vai notando diferença, né? E aí, como eu falei, a do Terra, ela nos fez o favor de pegar aquilo que a gente já tinha em óleo e transformar em cápsula, em soft gel. E por mais que a gente use esses óleos com aquela cápsulazinha vegetal, nunca é igual à dose que a do Terra calcula, né, que é proprietária dela, nesses produtos que foram recém-lançados. A gente já tinha as cápsulas de Zendocrine e de OnGuard, e esse OnGuard aqui, ele é diferente do OnGuard do óleo. Esse OnGuard, ele tem um maisinho, esse maisinho chama Plus, porque ele vem com alguns olhinhos aqui a mais, inclusive o orégano, que tem aí essa característica de antibiótico, de anti-inflamatório potente também, que nos ajuda nesse processo. Então, moral da história, dá para fazer com kit essencial para celular? Super dá. Dá para dar um up no que a gente pode fazer de inflamação com outros produtos da do Terra? Dá também. Lembrando que cada corpo é um corpo e que a gente consegue, né, evoluir aí bastante nesse processo, tá bom? Vamos passar agora, saindo. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa no chat. Se eu tomo em todas as refeições. Quando eu comecei o meu processo, que eu estava muito inflamada, e que eu tomava 7 comprimidos controlados por dia. Desculpa, gente, eu estou saindo de uma gripe horrível. Mas as medicações que eu tomava para controlar dores, e muitas vezes tinham internações com medicações injetáveis, sim, eu tinha um rigor muito, muito grande. Nosso corpo é muito inteligente. A natureza ela é muito sábia. Quando você começa a fazer isso com a frequência que você tem que fazer, e você começa a ter consciência do processo, o teu corpo não precisa mais de tanta coisa. Então, hoje, por exemplo, eu compartilhei no último slide o meu protocolo, tá? Vocês vão ver o que eu faço. Mas tem coisas que eu faço todos os dias e que eu não posso deixar de fazer, e tem coisas que eu esqueço de fazer, ou que eu faço pelo menos uma vez. O Zengest, por exemplo, como eu faço Zendócrine, como eu faço Turmeric todos os dias, como eu faço Ômega, eu entendo, para mim, que o Zengest eu uso mais quando eu tenho alguma questão digestiva que eu precise, um pouco mais forte, mas eu faço ele pelo menos uma vez por dia, tá? Então, eu não faço todas as refeições. Até porque, gente, os nossos protocolos para a gente, para os nossos clientes, tem que ser simples, senão as pessoas não têm o rigor de repetir, né? Então, menos é mais nesse processo, tá bom? Vamos seguir aqui, tá? Do tempo. A gente já falou de inflamação, né? Agora vamos falar no que chamou vocês aqui, que são as dores e a fadiga. Muitas pessoas não relacionam esses dois sintomas. Muitas pessoas não entendem que quando a gente sente dor 24 horas por dia, a tua musculatura não relaxa. Então, como ela não relaxa o que ela tem que relaxar, ela começa a fadigar. O que é a fadiga? É aquele cansaço que não cura. É aquele cansaço que com 12 horas de sono não cura. Que se você passar o dia inteiro na cama, ele não cura. Então, isso é a fadiga.
Quando a gente tem uma doença crônica e isso está muito, muito, muito forte, muitas vezes você acorda de manhã, mentalmente você está fazendo um esforço para levantar, mas a tua musculatura não tem força para sair da cama. Então, meu marido está aí que não deixa mentir. No auge de algumas crises, eu precisava que ele me carregasse e me ajudasse a ir no banheiro fazer xixi, porque eu não conseguia, a minha musculatura não conseguia ter força para sustentar o meu corpo. E aí, à medida que o corpo vai esquentando, você vai pegando no tranco, né? Você começa a funcionar. Então, por isso que a gente está falando de dor, fadiga, e vai falar de sono depois. Né? Então, vamos de novo voltar para os olhos que vão nos ajudar nesses sintomas, tá? É, de novo, eu vou voltar para o kit livre e o essencial para o lar, que a gente tem solução para isso, muito boa, por sinal. Foi a primeira que eu senti, foi a primeira que me impactou, né? O óleo da minha vida é a copaíba. Agora ele é o segundo, depois a gente vai falar da erva baleeira, mas o óleo da minha vida é a copaíba, porque foi ele que me tirou do ciclo de medicações contínuo, de enxaqueca e tudo mais. Mas, enfim, aqui é importante observar que alguns óleos dos kits essencial e das outras opções, eles só são usados de forma tópica, né? Então, a gente está acostumado a ingerir, tem muita gente que gosta de ingerir, a copaíba você pode, mas o Deep Blue você não pode. E uma sinergia muito, muito conhecida por todo mundo que tem dor é misturar Deep Blue com copaíba, né? Então, eu parti, iniciei com isso e e já me senti maravilhada com o resultado. Eliminou as minhas dores por completo? Não, mas deixou essas dores toleráveis. Quando eu comecei a utilizar o frankincense, e o frankincense, como a gente costuma repetir, ele atravessa a barreira cefálica, ou seja, ele age no sistema nervoso central, e boa parte das doenças crônicas e dessas dores crônicas, elas estão ligadas ao emocional e ao sistema nervoso central. O frankincense ele atua como coadjuvante nesse processo, assim como o processo inflamatório, que é aquilo que a gente faz, né? Cria o terreno fértil para que a copaíba e o Deep Blue ajam da forma que tem que agir e comece a ajudar em alguns processos, né? E aí eu coloco o peppermint, que também é muito usado para dor, mas nesse caso em particular eu estou falando de fadiga. O peppermint atualmente, a única coisa que quando eu acordo com muita fadiga, me tira da cama, né? Me faz funcionar. Vai muito além do que estou com sono, não consigo acordar. É aquela história que eu falei, né? O cérebro não funciona. Você anda se apoiando nas paredes, você não tem força muscular. Então, o peppermint ele age, né, deixando você, ele dá um choque no teu sistema, digamos assim. Todo mundo já sentiu esse choque uma vez quando inala, e ele tem esse poder, né? Então, esses quatro olhinhos aqui, de maneira muito simplificada, eles vão ajudar a atuar nesse processo de dor e de fadiga. E aí vem outras opções, né? Que eu fui também descobrindo ao longo do processo. O Wintergreen é uma opção muito boa, e ele está presente no Deep Blue. Então, eu não uso muito o Wintergreen, mas eu tenho vários casos de clientes meus que têm dor crônica, em que o Wintergreen associado com a copaíba funciona melhor. Então, de novo, cada corpo é um corpo. DDR Prime é um suporte celular e atua como coadjuvante. Então, no meu mix, sempre tem Deep Blue, copaíba e DDR Prime, tá? Por conta disso, faltou DDR Prime, vai entrar o Frankincense, que eu já uso frequentemente. E aí tem dois lançamentos da doTERRA, um do começo desse ano e o outro agora, que vieram para mudar o conceito de quadro de dor. Mudar mesmo, gente. É tipo assim, 01, tá? Não tem meio termo. O Breu Branco, que logo de cara eu comprei, e que eu
Na minha situação de Diana, particularmente, no quesito dor, não vi tanta diferença para Copaíba, tá? Ele, numa dor aguda, eu estou num quadro de dor muito forte agora, e quero que essa dor passe quase que imediatamente. O breu branco, ele atua muito bem, tá? Mas, como qualquer quadro de dor crônica, depois ela volta, né? E é aí que entra a erva baleeira. E é por isso que ela é a única que tem aqui das outras opções uma coisinha escrita nela. É, e ela foi a virada de chave na minha vida, tá? A gente não pode falar de vida, porque eu estou falando de novembro para cá, né? A convenção foi começo do mês, nós estamos aí a 26 de novembro, então vamos falar de 20 dias de uso, né? O que eu posso dizer para vocês, no meu resultado da fibromialgia, principalmente na questão de dores e fadiga, é que esse óleo, ele mudou a minha vida. Lembra que eu falei que eu tinha conseguido melhorar 85, 90% do meu quadro de dores, que eu saí de medicação controlada com Copaíba, Deep Blue e DDR Prime? Estava muito feliz. Minha vida funcionava, né? Eu não ficava mais indo para o hospital toda hora, né? Eu ficava morrendo de vergonha de ficar dizendo no trabalho que eu tenho que ir para o hospital. Muitas pessoas do trabalho só sabem agora que eu tenho condição crônica, nunca souberam, né? E sempre foi muito difícil contornar essa situação. Mas depois desse óleo, dessa erva baleeira, e claro, do terreno fértil que já existe na minha vida, que é esse uso contínuo, essa coisa toda, eu tenho zero sintomas há 20 dias. E assim, eu estou falando de 14 anos sem saber o que é isso. E aí, eu vou fazer um parêntese, a gente ainda tem meia hora. Eu vou fazer um parêntese para vocês entenderem o que eu estou falando. No primeiro slide, eu falei o meu porquê. E o meu porquê de fazer tudo isso é minha pequenininha, né? Que eu lutei muito para conseguir engravidar e para ter. Ela tem 1 ano e 4 meses. Extremamente inteligente, extremamente ativa. Quando ela era muito bebezinha, eu acordava com crises de fadiga. A gravidez piorou muito. Eu regredi um pouco no meu tratamento da fibromialgia e da fadiga, principalmente depois da gravidez. Mudou o corpo, né? Mudou os hormônios. Houve essa mudança. E ela acordava, eu trocava ela. Mas agora, maior, mais pesada e mais ágil, eu não conseguia mais trocar. Por quê? Porque a minha musculatura não funciona direito de manhã, não funcionava direito de manhã. A minha agilidade também não. Então, eu acordava junto com meu marido, ela sempre dormia no quartinho dela, ele pegava, ele trocava e eu ficava junto, brincando, porque nessas horas ela só quer a mamãe, brincar com a mamãe. E eu ficava junto, brincando, mas eu não podia trocar. Eu não podia pegar. Ele levava no braço dele, eu sentava no sofá, enquanto o meu corpo estava ainda se acostumando com o que tinha que fazer. E eu pegava ela sentada. Há 20 dias, tanto faz. Qualquer um dos dois faz isso. Hoje, eu me arrisquei numa coisa que eu nunca pensei na minha vida em me arriscar, que foi colocar minha filha, que tem quase 12 quilos, aqui a gente fala no Nordeste, na cacunda, né? Aqui no pescoço, e brincar com ela de cavalinho. E tá aqui falando com vocês depois, né? Então, isso não tem preço. E aí, Marilena, aqui vai ficar gravado. Talvez você vai compartilhar com essas pessoas. Mas essas coisas não têm preço. Porque eu sei o quanto eu gastava de osteopatia, massagem, medicação, de reposição de horas trabalhadas que eu perdia, de atestado médico, sabe? De família sem entender a minha condição, de pessoas sem entender a minha condição, de querer fazer as coisas, não podia. Sabe uma outra coisa que eu queria que vocês tivessem a consciência? Pergunta para uma pessoa que tem uma doença crônica, o que é fazer conta de energia? Vocês já ouviram falar em fazer conta de energia diária? Conta de energia é assim, é você acordar de manhã
fazer uma avaliação geral do seu estado geral e dizer assim: eita, a minha energia está boa hoje. Talvez eu consiga ir até umas 2 da tarde. Então, o que é que eu vou priorizar fazer para poder dar conta daquilo que é mais importante? Porque a energia não durava o dia todo. Então, quando eu saía com a minha filha para passear de manhã num parque, eu perdia a tarde. Eu não podia fazer mais nada à tarde, porque eu não aguentava fazer. Eu estou olhando aqui o chat que está bombando e eu não sei se tem perguntas. Vamos fazer assim, eu prometo que eu olho, né, as perguntas no final para a gente adiantar, tá certo? Eu prometo que eu passo cada comentário e o Alexandre me ajuda a coordenar aí as perguntas, tá bom? Então, hoje, 20 dias depois, eu estou assim, tipo uma aventureira, totalmente fora de controle. Eu acordo e saio para fazer as coisas, eu não faço mais conta de energia. Às vezes dura, às vezes não, mas quase sempre tem durado, né? Quase sempre eu consigo fazer as coisas. Inclusive, tenho planos para depois daqui ir para uma lanchonete temática com a minha filha. Isso nunca existiu na minha vida em 14 anos. Então, pensem nisso, tá? Quanto vale uma gotinha, né, de algo puro, de algo de muita qualidade? Quanto vale você parar de tomar medicação? Prioridade é aquilo que a gente define na vida da gente, né? Então, tenho certeza que se fosse um filho que precisasse de um auxílio médico, a gente ia arrumar a condição de fazer. Então, é uma questão muito mais de confiança, de virada de chave, que qualquer outra coisa, tá bom? Vamos seguir aqui. Vamos falar de dores de fadiga, emoções. Quase sempre, 100% dos casos, quase sempre não, 100% dos casos. Uma pessoa que tem dor crônica, uma pessoa que tem doença crônica, tem uma característica depressiva. Não é porque essa pessoa é depressiva, é porque viver com dor 24 horas por dia, gente, tira a paciência das pessoas. Vocês já imaginaram acordar e dormir com dor? Tipo assim, tem horas que eu tenho dor que eu nem lembro mais. Tem aquela dor incapacitante que você reclama e vai para o hospital, e tem a dor que você já suporta, que você acostuma com ela. Então, isso tira a paciência, isso tira a alegria de viver. Sabe o que é fazer conta de energia? É saber que se você receber um convite, você pode não aceitar. É você pensar se você vai para uma feira como a da do Terra, que você queria tanto ir, e dizer, mas eu não vou aguentar o dia inteiro assistindo palestra. Você fica deprimido. Né? Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, né? Então eu quero viver. Então, tratamento de emoções precisa ser feito concomitante. Vejam que é mais complexo do que simplesmente tratar a dor da pessoa, tá? A gente está falando de uma situação crônica, tá, gente? Então, de novo, kit living, kit essencial para o lar. Olhos que tratam a emoção. Gente, balance, com todo o respeito do mundo, a quem tem seus olhos preferidos emocionais. Mas o balance é o melhor óleo emocional da vida. Ele não deixa você cansado, ele não deixa você eufórico, ele não muda sua característica pessoal. Ele aterra você. Você para de criar tempestade em copo d'água. Então, eu quase nunca recomendo outro óleo emocional. Só se eu percebo que a pessoa tem alguma coisa muito, muito forte ou alguma coisa muito situacional, que eu recomendo o Console ou o Forgive, que eu gosto bastante também, que estão aqui nas outras opções. Mas Balance e Tangerina. Tem muito estudo científico como a tangerina. E a tangerina é barata, gente. Como a tangerina muda o humor da pessoa. Tem vários estudos mostrando isso. Frankincense, simplesmente porque ele trabalha no principal, no sistema nervoso central. E a lavanda, que é o mais conhecido de todos. Só a lavanda talvez vai adiantar numa situação crônica? Provavelmente não. Mas qualquer uma dessas combinações, ela é muito, muito bem-vinda. E aqui eu dei alguns conselhos. Alguns estudos mostram que no tratamento das emoções é mais efetivo que você inale o óleo do que você faça a ingestão ou que você use tópico. Claro que o tópico é o mais prático, você leva e você usa. Mas sempre que você usar tópico, passa nas regiões e passa na tua mão e faz a inalação, porque porque é a forma mais rápida de chegar.
no teu sistema, porque entra direto no teu sistema límbico. E uma pessoa que tem ataque de pânico, por exemplo, ou que tem as emoções muito alteradas, ela precisa dessa rapidez para que ela desse processo rápido. Então, questão emocional, aromático, inalação em concha, faz a conchinha e vai lá e resolve, tá? Então, conscientiza o teu cliente de doença crônica, que mudança de estilo de vida, que ela vai ter que incluir na vida dela, de alguma maneira. Meditação, yoga, terapia. De novo, eu faço terapia. Ah, não, mas por quê? Porque precisa. Gente, conviver com uma doença que dói, que te limita, você precisa trabalhar a sua cabeça, senão você enlouquece. Você realmente entra numa depressão profunda, entende? Então, eu acho que deve estar fazendo sentido a historinha que eu estou contando aqui para vocês. E aqui eu botei algumas outras opções que eu adoro, tá? Eu, particularmente, coloquei duas metas para mim, que é ter todos os olhos emocionais e todos os olhos de sono da do Terra, para eu testar cada um em cada uma das minhas emoções. Eu hoje conheço, sei reconhecer bem, mas eu coloquei aqui quatro que eu gosto muito. O Elevation e o Tia, que tem uma concentração de cítricos que leva você rapidamente para o que você precisa. O Console e o Forgive, que as pessoas usam erroneamente só para luto ou só para raiva. Às vezes a gente tem coisas dentro da gente, o Forgive, por exemplo, algumas travas que nós temos, estão relacionadas a traumas do passado que a gente nem lembra, e que geraram na gente uma raiva, uma mágoa, e ele ajuda a limpar isso, tá? Então, conheçam mais esses olhos emocionais e conheçam principalmente, saibam reconhecer essas emoções no seu corpo, para que você consiga saber qual é o óleo que você acha que vai funcionar melhor. Mas, de novo, esses quatro que eu coloquei aqui do kit, do kit Living Essencial, eles já fazem muita coisa. E aí, por último, antes da gente falar um pouquinho de depoimento, e já estamos chegando perto do final, a gente precisa trabalhar sono. Assim como a gente falou de inflamação intestino, sono é vida. Se você tem uma insônia muito forte, não se acostume com ela. Tem alguma coisa errada. Vá atrás. E assim como existe vários tipos de insônia, existem vários tipos de óleo e combinações que vão atuar melhor para você. Você também precisa descobrir o que é que tira o teu sono. Às vezes é uma apneia. O brief vai atuar bem para você na sua respiração. Às vezes é a dor. A copaíba com a lavanda vai dar uma anestesia, uma analgesia e uma anestesia muito boa. Às vezes você não consegue aquietar os pensamentos para começar a dormir. O balance vai fazer isso muito bem, né? E aí, outras opções que eu não vivo sem. Bergamota não é só um cítrico, gente. Bergamota é um cítrico extremamente, tem uma palavrinha que eu esqueci agora, que faz você dormir profundamente, né? Eu esqueci agora a palavra, daqui a pouco eu lembro. O cedro trabalha muito fadiga mental, a mente que está muito cansada, que não para de funcionar. O marjoram é, tem mais linalol do que, tem mais, não mais linalol, mas tem mais componentes relaxantes do que a lavanda. Então, aprendam a conhecer um pouco mais dessas outras combinações e ajudar os seus clientes que existem outras combinações que eles podem testar também, além de só a lavanda. Quando eu comecei com óleos essenciais, a primeira coisa que eu queria tentar resolver era o meu sono. Foi a última que eu consegui resolver, porque foi o mais complicado eu entender que os dois comprimidos que eu tomava para dormir, porque eu tomava dois, tá? Um para começar a dormir. Quem aqui conhece Zolpidem, né? Muitos de vocês devem conhecer o Zolpidem. E o outro era a quetiapina, o Ketos. Eu precisava de uma medicação para me ajudar a dormir e outra para manter o sono, porque se eu acordasse eu não conseguia dormir de novo, né? Então, eu uso algumas combinações hoje no difusor, e aí vamos falar de novo de questão aromática e de difusor. Quem tem problema de insônia crônica, pingar a lavanda no travesseiro vai relaxar a pessoa, vai fazer ela começar a dormir, mas pode não fazer ela dormir a noite toda.
botar o rolon tópico no pé da pessoa vai durar algumas horinhas ali. E vai dar uma qualidade de sono melhor do que a que ela tem. Mas também pode não durar a noite toda. Se a pessoa tem problema de manter o sono, é isso que vai acontecer. O difusor, de novo, é vida. E o da Doterra, especialmente, que tem 12 horas de duração intermitente, o que é que ele faz para uma pessoa que não consegue manter o sono? Ele está lá espirrando ó, o óleo. Então, quando Diana pensava que ia entrar num sono menos profundo e acordar, o óleo está lá no ar e eu respiro de novo. Aí eu volto e aprofundo. Então, eu não acordo mais. E aí tem essas sugestões. Observem que eu não estou dando muito detalhe de cada óleo, mas eu estou falando no conjunto, né, da situação. Senão a gente ia passar aqui 4 horas falando de cada óleo que eu coloquei aqui, tá? E aí, aqui eu tenho protocolo de depoimento. Eu vou deixar o meu protocolo para o final. Eu vou chamar uma pessoa para falar aqui, que deve estar aqui. A Dora é a minha professora de yoga, que ficou assim, extremamente. Conhece do Terra já há algum tempo. Eu trouxe a Dora, por quê? Porque eu disse a vocês, né? Eu faço a minha parte, na medida do possível. Mas é, eu comecei a usar a erva baleeira, né? Eu comecei a ter esses resultados melhores de 20 dias para cá. Então, a gente não tem um espaço amostral tão grande. Mas, assim, eu lembro muito da cara da Dora, ela vai falar um pouquinho do depoimento dela. Eu faço yoga, né? Eu faço uma vez por semana, agora a gente está evoluindo para duas. E eu não faço yoga, não, viu, gente? Não sai de um alongamento básico, porque é vergonhoso. Tem horas que eu não consigo fazer muita, eu não consigo avançar. A partir de agora, talvez, né? E ela ficou bem impactada. E aí, quando eu falei que ia dar essa aula, ela falou: deixa eu ir lá para falar para as pessoas. Então, Dora, fala aí para gente um pouquinho do que é que você viu de Dayana. Oi, gente, boa tarde. Então, meu nome é Auxiliadora, né? Podem chamar de Dora, como a Dayana está falando. Eu sou professora de yoga, sou psicóloga também da abordagem transpessoal, que inclusive usa como recurso adjunto a aromaterapia, né? E aí, Dayana, uma conversa comigo, disse que seria mais interessante. Eu já tinha sugerido um pouco isso a ela, que a gente fizesse uma aula particular, por conta da questão da fibromialgia, e foi o que a gente fez. E aí a gente foi desde o início do ano até outubro, né? Porque aí em novembro a chave vira. E aí sempre as aulas, né, a gente fazia aula, primeiro quando a gente começou com essa turma no condomínio dela, começamos fazendo aulas à noite, às 19 horas. E houveram algumas vezes em que Dayana mandou mensagem para mim dizendo que não tinha condição de ir por conta da fadiga. E eu sempre compreendi muito bem, né? Apesar de eu não ter nenhuma dor crônica, mas tinha uma empatia pelo que ela sentia. E ok, não dá para ir, não dá. Até porque ela era uma pessoa que era muito disciplinada. Talvez isso seja o grande diferencial nos tratamentos que Dayana faz, né? É a questão da disciplina. Então, eu sabia que o fato dela não ir para a aula não era porque ela estava se aproveitando da fadiga que ela estava sentindo, mas é porque estava num limite realmente que ela não dava conta mais, nesse momento. Depois que a turma foi se desfazendo e que a gente optou em fazer aula particular, a gente passou para amanhã, porque ela disse que era o período que a fadiga não atrapalhava tanto ela, né? E paralelo a isso, que é bem interessante, ela tentou outras coisas também. Junto com o yoga, ela fazia caminhada, entrou até na aula de Muay Thai, é isso, Dayana? Isso, ela está dizendo que é. Na aula de Muay Thai, e fora isso, ela estava fazendo, né, indo para o endocrinologista, terapia, como ela falou, e fazendo a parte dela, né? E achei muito interessante, porque quando foi mais ou menos meados de setembro, outubro, Dayana chegou para mim e disse assim: Dora, eu resolvi que eu ia dar um tempo em todo mundo, só vou ficar com você e com os óleos essenciais, alguma coisa assim, né? Tá certo, né? Vamos. E aí, e a gente ia tentando. Tinha dias que ela atendia melhor as aulas de yoga,
E mesmo que a gente ficasse nas aulas de soltura articulares, né, que é extremamente importante para uma pessoa que tem dor crônica, nas aulas de Yoga Nidra, que é o final, a parte final do yoga, que é o relaxamento, por mais que a gente ficasse apenas nessa, porque a gente sempre aqui no Ocidente tem essa percepção que yoga é colocar o pé na cabeça, né? Yoga é muito mais do que isso, vai muito além do que isso. Então, mesmo que a gente ficasse nas solturas articulares e no Yoga Nidra, que é o relaxamento, né, tinha momentos em que Dayana precisava que eu fosse mais devagar do que eu já estava indo. Inclusive, tinha momentos em que ela me pedia, peraí, Dora, deixa eu entender o que é que você está me pedindo, porque eu fazia, dobra a perna direita, estica o joelho esquerdo, ativa os dois pés, abraça o joelho direito. E ela não me pedia um tempo para ela, primeiro, para ela ir devagar por conta da dor, e segundo, para que ela pudesse entender o que é que eu estava querendo dizer, passar para ela. E aí a gente ia. Foi quando ela me disse que tomou a decisão de ir para o lançamento de um novo produto que ia ter da Duterra, um congresso que ia ter da Duterra, e que ela estava muito feliz, que achava que ia ser muito, muito legal, e ela ia passar o final de semana em São Paulo, né, para esse congresso. E assim, Dayana foi. Quando a gente retorna, quando ela retorna, que eu vou dar a primeira aula para ela, foi aí onde veio a minha cara que ela falou. Então, assim, ela voltou outra pessoa. Inclusive, assim, ela não tinha mais essa dificuldade de compreender os comandos que eu estava passando para ela. Ela fazia de uma forma natural. Eu comecei a avançar mais nas posturas que ela estava fazendo, não só ficando na soltura articular e no relaxamento, mas assim, era perceptível a possibilidade agora que o corpo dela tinha encontrado para fazer outras posturas que até no início ela até fazia, mas da metade do ano até agosto, até setembro mais ou menos, ela não estava mais conseguindo fazer. E aí, realmente, assim, eu me surpreendi, porque era outra Dayana que estava na minha frente, que estava praticando essa aula, onde ela tinha muito mais fluidez na prática, muito mais compreensão dos comandos. Isso também me impressionou muito, a questão dela compreender muito melhor os comandos e não precisar parar e raciocinar para saber o que é que ela ia fazer naquele momento. E sem contar que ela não reclamava mais para mim, que apenas ao virar o corpo ela sentia dor. Então, assim, foi bem Gente, impactante nesse tiveram sentido. aulas que eu chorei. Foi, Não era teve chorando aula porque estava nervosa, não, era chorando de dor. de dor. Mas Exatamente. é Então, isso. assim, eu acho que a grande lição de Diana, eu acho que é essa. Primeiro, disciplina e constância é uma condição que faz um grande diferencial no tratamento. Então, é isso, gente. Obrigada, viu, Dora, Obrigada a você, pelo Diana, depoimento. A por gente ter já está me aqui em chamado cima. aqui e obrigada a todos também por Obrigada ter escutado. por ter participado. Vou só ler esse outro depoimento aqui, que a gente já está em cima do horário, né? Eu vou ampliar aqui rapidinho. Essa pessoa viria hoje aqui, mas infelizmente ela perdeu um ente muito, muito querido e não pôde. Mas esse é uma amiga e uma cliente e um caso de sucesso também, porque ela é quase minha irmã geneticamente em problemas, só não tem a fibromialgia. Mas eu vou ler um pouquinho do depoimento que ela escreveu para a gente, né? Há mais de 10 anos sofri com doenças inflamatórias, como a endometriose. E para piorar, como a maioria das mulheres no país, com o diagnóstico tardio, a doença progrediu bastante. Além da endometriose, sofria de enxaqueca, mas nos últimos 3 anos as crises passaram a ser mais agudas, frequentes e duradouras. Eu já não tinha mais qualidade de vida, perdi momentos preciosos com a família e produtividade no trabalho. Passei com diversos especialistas, fiz muitos exames e nem me lembro mais a quantidade de protocolos com medicações tentamos. Todos com curta duração de resposta, com efeitos colaterais terríveis, tais como refluxo gástrico, irritabilidade, sonolência, enjoos e afins. Há pouco mais de 2 anos, a Dai vinha me falando do quanto os óleos essenciais revolucionaram a vida dela. Eu mesma já conhecia a aplicação de alguns, como a melaleuca, para a estética e comprava alguma coisa pela internet, mas eu não tinha noção do potencial dessas gotinhas na qualidade de vida.
A chave virou quando, após receber morfina no hospital para uma crise de enxaqueca que durava 27 dias já, a neurologista do pronto-socorro me advertiu de que eu tinha desenvolvido resistência à analgesia e precisava buscar alguma alternativa com o meu médico. A gravidade da situação não era apenas por conta da enxaqueca, mas existem diversos quadros em que, se um analgésico não funcionar, poderia ser difícil de administrar, como um pós-cirúrgico, por exemplo. Foi assim que há 7 meses eu adquiri meu primeiro kit e passei a estudar e compartilhar com todos esse pequeno milagre da natureza. Resisti a princípio por conta de confundir preço com valor, isso é bem importante, tá, Marilene? E por não entender que não se trata de comprar para ter, mas os olhos estão provendo para toda a minha família uma redução impactante de uso de medicações, para dores e inflamações, além do equilíbrio emocional. Hoje atingi a marca de 6 meses sem crise de enxaqueca. Desde o primeiro dia eu usei a primeira gota de copaíba, eu nunca mais recebi morfina e tive apenas uma ocasião de tramadol. Minha vida mudou e eu sequer tenho 1 ano nesse novo universo. O nome dela é Tatiane e ela tem 34 anos, tá? Como prometido, eu compartilhei aqui o meu protocolo. Não sei se vocês querem que eu passe o protocolo rapidamente ou se a gente responde perguntas, que a gente já passou aqui do tempo. Mas se vocês observarem, é um protocolo que eu trabalho dores crônicas, insônia e fadiga. Subentendam a inflamação aqui, tá? E aí eu faço isso aqui de manhã, tá? Como eu falei, é muito simples, porque se for mais complicado, eu não vou fazer. Então, como a Doterra lançou essas cápsulazinhas, eu faço OnGuard, né? Eu faço o ômega e o complexo de vitaminas, porque eu sei que precisa. E eu faço os endócrinos de tempos em tempos. Quando eu não uso os endócrinos, eu uso algum cítrico, tá? Para fazer a limpeza. Eu tenho um rolon que eu preparo para ansiedade, que basicamente é balance e frankincense. Como eu falei, para mim, balance é vida. Eu não preciso de mais do que isso para controlar o dia a dia. E eu uso um rolon de dor, né? Eu sempre usei com Deep Blue, Copaíba e DDR Prime. Agora, eu coloquei a erva baleeira. Eu uso 2 vezes por dia. Como a fibromialgia, as dores elas são difusas no corpo e elas caminham, né? Eu passo ao longo da minha coluna vertebral 2 vezes por dia. Se eu estou com mais dor um pouco, eu passo localmente também. Mas geralmente eu faço só isso. E eu faço a inalação de uma gota de peppermint. E aí eu vou para a vida, né? Como eu trabalho de casa, dependendo de se eu estiver um pouco mais cansada ou tal, eu coloco no difusor uma tangerinazinha para, enquanto eu estou trabalhando, dar um certo humor para o trabalho. De tarde, eu entro com a ingestão de turmeric e zengeste, só para não ficar muita coisa de manhã. E se eu estiver muito fadigada, eu uso peppermint. Por que é que eu não uso peppermint todos os dias? Porque ele deixa você em alerta, e eu tenho alerta demais. Então, se eu fizer isso muito tarde, tipo, até 3 da tarde, eu perco o sono. E a gente já falou que insônia é um problema, né? Então, eu conheço bem o meu corpo, então eu limito o uso do peppermint para não atrapalhar a noite. E aí, à noite, eu começo a fazer o meu corpo entender que está na hora de parar. Como é que eu faço isso? Eu uso de novo o rolão da ansiedade para ele baixando a frequência, né? Eu uso o meu rolão da dor, geralmente antes de dormir, né? E aí eu durmo com o difusor, por aquela razão que eu justifiquei a vocês, né? É, com alguma combinação como essa, cedro mais marjoram, balance mais lavanda, de acordo com o meu dia e como eu estou com esse cansaço mental. Essa coisa que a Dora falou, de eu não responder a comandos, isso chama-se fadiga mental. Também é um tipo de fadiga, que a gente está acostumado só com a fadiga do corpo, né? Mas chama-se fadiga mental. Eu queria trazer essa mensagem para vocês como término, né? Que todo mundo que está aqui pode ser a resposta da oração de alguém. Então, não tenha vergonha de comentar sobre o que você aprendeu, sobre o que você conhece.